Isso é uma dimensão, está certo, mas tu... Talvez a palavra refúgio não seja mais correta. Pois, mas, exatamente, eu percebo isso, evidentemente, e compreendo. Compreendo o que estás a dizer. Mas quando, acho eu, compreendo. Mas, o quê? Nada. Mas há outra coisa, quando tu fazes qualquer coisa, é a exteriorização. Tu não podes negar, é a exteriorização. Qualquer artista, porque senão não faz. Ponto final. É a exteriorização. O que estavas a dizer? Mas o problema que acontece é quando uma obra, quando uma obra entra no discurso, ela é validada em todos. O discurso transforma. Eu não sou nada contra isso. Meu caro amigo, não podes controlar isso. Quer dizer, como aquelas pessoas, há pessoas que vão atrás dos críticos. Quando tu me dizes que se não for compreendida no imediato, há muito bem, eu percebo isso. Se não for possível ser compreendido no imediato, pronto, exatamente. Mas e deve haver sinais disso. Agora, sim. E o Pedro Costa não quem o faz está a pensar em comunicar. Mas Carlos, isso não é, digamos, exclusivo da arte, não é do artista, isso é exclusivo de todos nós, não é? Talvez o termo refúgio não seja mais. Mas eu acho que o artista cria para si. Criar para si, Não cria por si, acho eu. Não te quero corrigir. Estás a pensar no sentido Eu acho que um artista. Eu acho que. Eu acho que para si é que não. Por isso queria contar uma história. Não, por si, está sim, concordo. Conheces o relato da visita dos anos Chinês ter a sala cheia, não quero ter a sala vazia. Estás-me a dar. a determinada altura dos anos Ter a sala cheia. Tu já comete. Senta-te a ver um copo de escuro, senta-se debaixo de uma caminha e bate com o pé numa coisa. E vejo depois coisas publicadas e tira isso da minha pensão. Mas isto é melhor estar do que tu tens. Mas o que é que tens aqui? Isto vai essa solidão que eu sinto depois da estreia é porque eu pulou lá de propósito. Se alguém chegasse aqui a acrescenta aquilo que eu já fiz. Mas isso não será a necessidade de um recolhimento depois eu de uma conto exposição? ao Jacob. Eu tenho uma ideia. Retiro. Aquilo que Sei que ninguém sabe. não é explicável por palavras. Portanto, todas as palavras se alguém as salvar mas é uma coisa que não é explicável por palavras. e tiverem sentido. Eu percebo, porque há um investimento que é de um outro nível, não é? E, portanto, eu percebo isto do imediato. Sentes a separação, não é? Sentes a separação entre o outro discurso e as coisas que tu tens e que sentes, não é? Claro, e evidentemente, se sente essa separação, fica-se a um lado e ao outro. Depois, quando tu tentas explicar isso, eu, por exemplo, com um amigo próximos, críticos, etc., tu tentas explicar isso, o que aqui está em causa. então os espetáculos não vão nada. Não vale nada, tens que fazer outra coisa. Mas mesmo assim, há coisas engraçadas, porque depende também de índoles, digamos assim, intelectuais, ou o que quer que seja, porque há artistas que explicam muito, há outros que explicam menos, não é? Há, por exemplo, imagina o Francis Bacon, por acaso, se for de passagem lá naquela coisa da ponta. Ou seja, o Francis Bacon é um tipo que fala muito. Objeto de cálculo. E fala com clareza, com uma força, e muitos outros, não é? Daquilo que faz, etc. Portanto, e há outros que são absolutamente afásicos, não é? Se incorporasse o trabalho, não há regras gerais quanto a isso, não é? Mas eu isso é uma estratégia política feita da mais pura da como é que se explica uma sensação, por exemplo, que eu tive, eu tinha visto ao vivo há 3 ou 4 anos, ver a Ronda da Noite do Bem Branco. Por exemplo, sobre este ano, explica um momento que eu tive ali meia hora. Isso seria ser. Não me apetece partilhar aquilo com ninguém. Isto tem que. Muito bem, mas depois pode haver uma energia. Exatamente. Isso foi o que o Jorge Martins disse nos encontros de estética. Eu disse um pouco uma coisa, não disse isso, disse algo não sei se foi o Jorge Martins. Agora imagina, por exemplo, o Walter Benjamin, que tem aquela coisa da crítica. O que é o crítico que é crítico? O crítico precisa de se exprimir. E precisa de se exprimir por causa da obra. E a sua energia é movida pela obra. E precisa mesmo da obra para falar. Quer dizer,
resolves a desse tensão ponto de vista, presente. o artista até deve estar, digamos é isso, não é mas agradecido ao crítico. Não estou a falar agora do crítico que existe, mas do crítico que precisa da obra para falar. Sim, mas o problema é que quando um artista produz qualquer coisa que é próprio Aí do toda labor e do o artista sacrifício, percebe que é um. e isso entra no discurso, já não é o labor e o sacrifício, é um discurso sobre. Eu digo-te mais, Carlos. O artista precisa tanto disso quanto a sua obra não existiria se alguém não precisasse dela para falar. Claro, concordo em absoluto com isso. Mas eu tenho como princípio de não controlar o discurso. Há pessoas que o fazem sistematicamente, não é? Nem sempre há bons resultados. Acho que Tentam ao máximo controlar o discurso. Eu não concordo por princípio. Acho que sim, isso com certeza. Não, isso sem dúvida. Mas, no entanto, às vezes até fico surpreendido com coisas que são ditas. Olha, uma vez com a Cristina Margano, do Expresso, quando fizemos a Berenice, precisamente, na estreia, ela foi ver, ela é uma jornalista, estava a fazer Fenda ao meio. Era isso que estava a falar. E essa Fenda era a separação entre algo exterior e interior, para nós. Na absoluta sinceridade, é assim que se responde. Fantástico esta raça ali entre Daquilo que faz a coisa, nesse momento, que nesse gesto de sinceridade se perceba o tempo de muito bem. fantástico, é muito bem observado. Mas E acho só quando é resposta, que permite utilizar isso futuramente, não obviamente é uma frase sua. Barba título da crítica de Expresso, da crítica, uma flecha entre dois mundos. Claro. Qualquer hipótese, isso eu acho esta ideia tão fantástico. simples, é anamista. E acho interessante que o discurso sobre a obra tenha produzido isso que acrescenta mas pronto, há essa admissibilidade de que a obra Isso existe mas há narrativas não. É o discurso que exige. É o discurso que é processo. Vale mais que a obra. Porque a obra desaparece. No cinema não. Pode-se fazer um ciclo de Tarkovsky e não se pode fazer um ciclo de Jorge Stern. Eu derivava de também ele tira um copo E cada ciclo produz cada vez mais discurso. E a possibilidade do teatro é essa, não é? Dos artes é que não. Que é a possibilidade de discurso é muito mais clara. Essa é interessante, como dado refletir a diferença. Sim, sim. Às vezes faz um cinema porque são discursos. E há a renovação do discurso. Teatro é impossível isso que isso aconteça. O discurso é um discurso feito de memória, um discurso baseado na memória. Eu vi coisas do Bob Wilson, da Pina Bausch, não sei o que, faço um discurso sobre o Hoje em dia já não, porque os teatros já podem ser registados, não sei. Não é a obra que tem posteridade. Mas eu não pudei, eu já o tirei. Tirei. Não é? Quando o soldado comando lá chega e não seja a propósito que fala no ar e um dos trogloditas diz Mas, por exemplo, esse trabalho que vocês estão a fazer com essa eu quando posso ter um discurso sobre isso. Esse trabalho que vocês estão a fazer Borges é uma boa quando posso ter um discurso sobre isso. Mas o vosso momento em que fizeram é algo que vocês não partilharam. São emoções, é isso que contaste, são emoções, são pequenas coisas, pequenos pormenores. Como é que se partilha isso? Não, partilhar desde logo, se nós vamos fazer alguma coisa com isso, depois é trabalhar com a memória, o que é que vamos fazer com isto? O que é que disto? Mas como é que se partilha um olhar entre um encenador e uma atriz? Que diz tudo. Pois, não, pronto, do documentário é um bocadinho trabalhar sobre isso, sobre essas coisas. Ali é trabalhar sobre essas coisas. No caso com Cranês, não sei se conhece o Cranês. No caso é com Cranês, o Jorge Cranês. Mas como é que se partilha esses momentos de uma cumplicidade que se estabelece no pico de uma troca de olhares? Isso não, quer dizer, é evidente, isso são coisas, não É isso que eu estou a falar. não, nem podemos, evidentemente, do ponto de vista de quem está de fora não pode ter essa qualidade É que houve um momento que foi importante, que foi significativo e que não é, de tempos a tempos. não é possível pôr no discurso, nem é possível explicar a alguém o que foi. Sim, claro. É uma coisa de uma pessoalidade. Eu senti muito isso. Senti muito isso. Senti que havia isso. Era isso que eu estava a dizer. Percebes? Como é que tu partilhas isso? Não partilhas.
muitos que isto seja produzido sobre a obra, mas isso tudo isso é uma complicidade que faz amanhã encontrar com colegas meus com quem trabalhei, com relações de cumplicidade, sobre 3 anos depois, e parece que tivesse ontem à noite. Há muita coisa feita para vender em Hollywood, O cartão ficou lá no chão. apesar do tempo. Para aquela ideia, mas Deixaste um cartão no os chão. gajos da Marvel. Só me deste um, eu devolvi, deste o plano, não é? Não, é um táxi. O cartão ficou de certeza lá no Pela chão. sua transmutação tem poder e alteram absolutamente a ordem. Não é só propriedade, é própria das relações, não sei. Isto, Assim. Eu garanto, a única coisa, cada vez que sai um filme do X-Men, para viver e eu poder dizer. Para mim é uma coisa. Eu acho que há coisas absolutamente geniais. É que Hollywood assistiram um assassinato. Isto não dava. Assistiram um assassinato através das sombras. Sim, vale. A menos que tenha um bolo de chocolate, verdadeiramente. Ah, brincadeira, não. Já foi visto. Não. 300 vezes. Demasiado. Pá, mas temos pensado naquilo. Um café. O problema é esse. Depois da primeira vez. Está muito bem. já temos aqui uma lixarada. Simbalinho. Estragou muito tabaco. Dá para fazer o cigarro quase, está a ver? E como ele já está seco, como ele já está seco. Está a ver o que você... Está a estragar muito, está a estragar muito. Do debate. Desculpa, a sociedade. É a minha coisa. Vai lá buscar. Amanhã. Um café logo. E um café lá. Ao mesmo tempo. Então, O explorador é que vai. Não quero. um, dois, três, Não é nenhuma bomba. O animal mais estúpido da face da Terra, eu estou convencido disso. Felizmente não controla, não conservar o cérebro dele para pensar nesse Um cartão desse, é uma coisa muito. eu antes geniais, mas era, só tinha um neurónio, eu acho que ele só tinha um neurónio, que tudo o que ele diz, ele acreditava piamente. Que animal Como é é que nós esse? não? Sim, desconfiamos sempre que há alguma coisa por trás daquilo. Eu acho que ele era profundamente, além de ser profundamente maricas, profundamente superficial. Era mais o Andy mais como Warhol? o cabeleireiro. Isso. O Andy Warhol? É uma espécie de António Variações de... Exatamente. O nosso António Variações, mas já O cartão ficou lá no chão. não vejo uma Conheces os escritos do Andy Warhol? O cartão conheço. ficou lá no chão. Tem uma O coisa aspirador. Acho que tem lá em casa isso que é do Amanda. Amanhã vou telefonar para lá. Quando vocês vão lá amanhã de manhã, não é? Eu Então devolvi. não há possibilidade de perguntar se encontraram um cartão. Diabo é exatamente. Os aspiradores, se por acaso estiveram a aspirar. Ele verdadeiramente disse uma coisa. Eu só tenho uma Tem as qualidade. coisas dos outros. Eu só tenho uma qualidade, que é saber esquecer. No tempo em que ele estava a fazer, eu não sei se aquilo é projetado, mas a forma como ele vivia, isso É uma grande qualidade. ele faz aquilo. Zé Pinto, se tivesse essa qualidade eras um rei. Se soubesse esquecer. Estavas no momento sempre. Isso é uma provocação, eu não vou explicar. Bem, eu vou comer. Mas é de facto ali uma. Será que ele era mais do que aquilo que. Agora sobre a verdade. O Andy Warhol, olha, o Andy Warhol é uma das grandes influências do Pedro Costa. É sério? Claro, claro. Nota-se. A sério? Não é? No quarto de banda, desde logo, naquela ideia de. Havia mais o scroll. Sim, também, mas se calhar mais o Andy Warhol, portanto, naquele lado. café no chamado. Bem, acho. É pop, Olha, uma naquele salada lado de de frutas. punk, naquele lado de. E, naquele lado, e mesmo de acreditar em pessoas marginais e extraordinárias, que é o caso dele com a Wanda, e de filmar pessoas no quarto como o Andy Warhol tem. Sim, nos retratos. Exatamente. E uma das coisas que o Costa diz é que Nós em ouvimos relação uma ao quarto pergunta absolutamente fantástica. é que queria fazer o contaram melhor como filme, se fosse uma o piada. melhor home movie do mundo. A ideia era dizer o melhor home movie do mundo. É uma ideia orleana. É um gajo que, ok, não se faz filmes num quarto, ok, eu vou fazer um filme num quarto.
É a mesma estética do conto, a estética que vem, quer dizer, e pronto, e a Fundação Orleana, né, a coisa. Acreditar numa pessoa que está deitada na cama a falar e tudo é interessante. E uma pessoa fica presa a olhar e a ouvir. Essa coisa, Claro que temos de ter uma pancada, digamos assim, propícia a receber isso. Não podemos pensar que isso é para a Dona Joaquina. Os gajos da cultura querem tudo para a Dona Joaquina. Tudo para a Dona Joaquina. Mas depois do gesto do Duchamp do Goya, o Duchamp é verdadeiramente inteligente, ele sabe o que é que está a fazer. Está a agir sobre o mundo da arte. O Duchamp, verdadeiramente. O mundo é. Foz. Ele está a agir sobre. Quando ele manda. É inteligência pura, em estado puro. Até a postura dele é inteligente. Até a camisa dele é inteligente. Desculpa, não. Duchamp e o Malevich, os dois, cada um. Malevich não conheço como figura, como pessoa existente. Malevich com uma obsessão diferente, em situações diferentes. Malevich foi um bocado sobre o quadro, não é? Esse sim estava a o Duchamp atribui aos ready-mades uma ligação à pintura e não à escultura, o que é curioso. Dele, vocês conhecem o carro dele que leva a carrinha em preta, com o quadro preto à frente, está tudo isso. É uma pessoa que está a prever tudo gira em volta do preto e do espaço da não representação. Ele próprio ensinou o seu funeral. Mas eu acho que os artistas fazem sempre muito uma construção de si mesmos, só para vos dar, por exemplo, 3 exemplos, já são muitos, mas portugueses, sim, muito recentes. Um tem a ver com o Cabrita Reis, que apareceu aqui há vezes um documentário, e eu conheço, e eu gosto muito, e pessoalmente, mas que é uma personagem curiosa, uma personagem que ele constrói de si mesmo. Sendo depois o Cabrita nada daquilo que é a sua personagem. O Cabrita trabalha à terra de fato completo, suspensórios, camisa com um berbequinho. Isto é uma construção, obviamente, não é? Mas depois ele pessoalmente, quando aquela construção cai, não tem nada a ver com aquilo que é construído, e que tu vês 10 minutos depois em público voltar a ser construído. Portanto, há aqui uma personagem que ele constrói. Outro exemplo que eu queria dar era o do Julião Sarmento, que tem uma obra completamente construída. Ele próprio também é uma construção, mas ao contrário do Cabrita, porque faz aquele género negligé construído. E outro é o André Teodosa, que estava lá hoje, que assistiu ao lançamento do livro deles, André Teodosa, o António Melo e o Vasco Araújo, que foi um livro apresentado na Serial Víncula, aquela rapariga, Isabel Moreira e o Nuno Crespo, em que eles estavam como autores do lado esquerdo, não é? Eles estavam a falar na mesa, eles estavam do lado esquerdo, e o livro era sobre um império, eles estavam sobre um império, e estavam os três sentados com uma coroa do outro na cabeça, os três, o Sr. Vasco Araújo e o André Teodosa. Ora bem, e não falaram, ora bem, há aqui uma construção, a criação de uma personagem, que depois se vai replicando no discurso, e o discurso constrói mais do que aquilo que eles fizeram. Eles só se fizeram ali com uma coroa de louros, obviamente, claramente. O Cabrita é a mesma coisa, porque quem não conhece o Cabrita acaba por ter esta nítida ideia de uma construção que ele faz, e que ele faz sobre si próprio, mas depois quando se está com na intimidade, aquela construção cai rapidamente, não é? Só se volta a construir nas questões sociais. Sim, pronto. E que no documentário se vê muito bem. Mas no documentário, o Cabrita em Lisboa é uma coisa, o Cabrita na sua casa de Tivira é outra coisa. Sim, mas isso é uma noção muito grande do jogo. Sim, claro. E tem a capacidade de ter essa noção e de conseguir lidar com ela, etc. Mas lá está, isso. Não há equivalência em relação à sua arte. A sua arte é independente. É sempre independente claro, do seu jogo. Claro, não. mas eu estou a dizer que essa construção deles entra mas ele muito mais precisa no disso para, para poder fazer a sua coisa. Quer dizer, precisa disso para o discurso. Exatamente, e a sua coisa precisa do discurso. Claro. E é um tipo que é a sua coisa?
é aquilo que ele quer fazer, aquilo que lhe dá energia, que dá força, que dá prazer. O gajo não é um pau mandado, o gajo faz o que quer, não é? Faz o que quer, e portanto ele precisa de coisas que lhe permitem fazer o que quer, não é? E é isso, pá. Não, que isso tem essa capacidade, que é... O que é que tu achas dos filmes mexicanos do Bruno? Do quê? Os filmes mexicanos do Bruno. Não conheço muito, mas os que vi gostei. E Eu gosto imenso. tenho fotografias daquelas atrizes, Susana. a Sílvia Pinal, não é? Sílvia Pinal. Não sei o nome dela. E pronto, a Susana também. Susana ou LDC. Esse vi, e vi o El também. Esse. E o Simão no Deserto. É brutal. O Simão no Deserto também é o do mimetismo brutal, não é? Quando ela começa a lamber o sangue lá em cima. É que nenhum desses filmes ele quis fazê-lo. Sabias disso? Ele dizia que ele desprezava esses filmes. Dizia que isso Não, mas não tinha sido todos, para sobreviver. Sim, a Susana. Ele fez melodramas, Sim, mas esses de paixão. Mas esses são bem diferentes, não é? Apesar de tudo, o Simão do Deserto e não sei o quê, isso Simão do Deserto já é é de facto um surrealismo, filme já diferente. é... Mas eram tudo imposições, era tudo encomenda. Pois. Ele, na verdade, os filmes que fez, Fizeste-nos aqui a pensar. que quis fazer, que penso eu, que pensei os olvidados, Acho que é uma série desse o Simão do Deserto, qual foi o outro? desenvolvemos a legitimidade que escapa um pouco La mort en Sudão. Não, esse já é parecido. A morte nesse Dizendo que não gosta. Os outros todos foram, mas no entanto, penso que são filmes originais. O lema dele é. São, eu não conheço todos, esses melodramas que eu sei que existem, eu não os vi. Desde que seja os Eu vi no catálogo, mas esses nomeados Faz perguntas ao Francisco do que é que ele acha. Bunho Alianos, não sei até que ponto são daquelas encomendas muito deterministas quanto ao conteúdo, ao argumento que lhe dão para fazer, não sei o quê, se é uma coisa já mais trabalhada por ele. Porque, por exemplo, no El tem aquele ator espanhol, O El, é verdade. Esse grande filme. como é que ele se chama? Não, o Arrabal, é o Rei. Fernando Rey. Não é. Fernando Rey, é o outro. Isso é o do Viridiana, o ator do Viridiana, como é que ele se chama? Fernando Rey. Não, do Viridiana é o Fernando Rey. Não, do Viridiana Do Tristão é o Fernando Rey. e do Viridiana. Também tem o Fernando Rey. Mas tem um outro, pá, que fica com elas. Fica com a... que é o dono da coisa, que é o... que aparece como senhor depois no final, o senhor daquilo tudo. Como é que ele se chama, aquele ator? Estamos a falar estava a falar aqui com o Zé do Silva Mel, que é um tipo que eu acho que constrói muito uma personagem, depois negando publicamente qualquer construção de personagem. Aquele seminário sem Deus não enxerga, aquelas coisas todas sem Deus não enxerga, eu crescendo desde que Sr. Jorge a mandar. Os gajos a patrão. E acho que tu concordas com isso, não é? Mas o Silva Mel é das pessoas que mais bem tem construído uma personagem. Ele tem construído uma personagem que é o radical, o alinhado, não sei o quê, não sei o que mais. Que é uma personagem que ele tem habilmente construído e que depois o seu produto artístico não corresponde a essa radicalidade que ele quer impor. Neste momento é completamente banal, e no entanto aparece como uma espécie de coisa. Por exemplo, é o contrário do Sintra. O Sintra não está interessado em construir personagem nenhum. Bom, e feio. As personagens. E o Jorge, que diz publicamente que estou borrifante para as personagens, odeio isto, está a construir uma personagem que vai ficar na história. Não sei, eu acho que não, eu acho que como personagem fica. 2 anos depois. Eu acho que o Sintra fica mais, né? Está mais. O Sintra fica mais, grande pena do Jorge, mas o Jorge está a construir a personagem por oposição ao Sintra. Os três tipos. O Jorge, que é um bom ator, não é? É um bom ator, não é? O Jorge é o ensinador. Jorge Silva Mel, mas é ator também. É ator também. Como ator não é nada mal. Não é nada mal. Pronto, eu vi dele, gostei. Eu gostei. Em filme, eu gostei
que ver. Sim, não, é um cineasta. Eu gosto imenso da filmografia dele. Não, o que é dele como ator. Não, mas por exemplo, o Agosto é um filme interessante. O António Ramazes é um filme muito interessante, em termos de argumento, de não sei o quê, na altura em que foi feito, uma nova escrita. Mas os últimos trabalhos dele são um desastre. Vou ver aquilo, se não quer ser fugir. Os documentários. Não, o trabalho de teatro. Teatro. É um trabalho industrial. Não vou muito ao teatro. Há 3 encenadores que constroem uma personagem e competem ir mais ao teatro. nessa, Os teatros nessa, mais no querer fortes ficar para a posteridade. mexem mais Jorge com Sampaio, coisa Luís Miguel Sindragão, que faz menos esforço, e Ricardo Paes. Os 3 competem entre si. Os 3 Esse são... é uma personagem, esse não Esse é um faz, mas personagem, esse é um personagem. Esse Mas ouve lá, mas por exemplo, o Sintra é o príncipe, não o querendo ser. E todos os outros querem ser o príncipe. E todos os outros constroem para ser o príncipe. Não, também e não o sei Sintra porquê. acaba por ser sem fazer nada por isso. Porquê? Porquê? O problema dessa gente é que não institui escola e, portanto, quando morrem estão esquecidos. São pessoas que vivem desde 1974. Pois há essa coisa, à conta do Estado. Marca o seu lugar na história. Percebe? Cuja relação com os dinheiros públicos e com a arte foi sempre. O Sintra existe muito no cinema, não é? Vai ficar. Estás a tu dizer que não tem escola o Sintra, não é? Não deixa escola nenhuma. Mas existe. Não há ali nenhuma. Eles fizeram, mas não deixam. Fizeram, mas não deixam. Já fizeram escola, mas não deixam. Fizeram em Casper. O próprio fez escola, mas não vai deixar a escola. Mas fez. Fez escola, mas do ponto de vista do quê? De uma teoria da interpretação. Ensinou pessoas. Fez escola, não, fez escola numa certa abordagem ao texto, numa certa abordagem dramatúrgica. Pode dizer que há uma escola para o Mas eu chamaria isso. Não estou a dizer que vai perdurar. Eu chamaria isso uma opção de repertório. Não propriamente uma escola. Não só, mas há um estilo, sabes que há um estilo que tem a ver, por exemplo, eu que sou muito, como é que eu diria, atento ao texto. Por exemplo, se ouvir um Shakespeare, alguém diz também, eu vou ao biblioteca e peço-lhe para ler. Não percebi? Se ouvir um Shakespeare, alguém diz também, ou que agora, eu vou ao biblioteca e digo, desculpa, não paguei para isto, este carro tem defeitos. E a Cornucópia fez escola nesse sentido, de um trabalho sobre o texto, um trabalho sobre a palavra, um trabalho sobre o acting. Mas já viste o texto estado em que estamos, em que isso aparece como escola? Não estou a dizer que Boa dicção. fez e que não vai ficar. Percebes? Não, pode-se dizer que é. Apesar de aí qualquer coisa de escola, não é? Sim. Quando tu vês aqui, O peso da cornucópia é o gajo, não podes negar, historicamente, no teatro em Portugal. Não sei se é escola, porque eu não tenho conhecimento suficiente para dizer, mas é um peso na malta. O critério histórico, o que é que fica? Não sei, isso não sei. Não, bom, isto chegar mas é curioso verificar, enfim, eu sou mais novo, um bocadinho mais novo, e trabalhei muito com o Ricardo, conheço os engenheiros, bem, e óbvio, os espetáculos que eu vi mais, no sítio que foi mais teatro foi o Cornucópia. Eu conheço uma luta entre eles, ver qual é que fica na história como O problema é que acho que os teatros, os espetáculos da Cornucópia são sempre curtos. Na minha opinião. Curtos? Sim, aquilo tem só 3 horas. E um homem precisa, pelo menos 8 horas de sono por dia. É uma chatice acordar, não é? Mas no cinema isso também existe. No cinema isso também existe, mas de uma forma pacífica. Porque aqueles que vão ficar para a história é o Oliveira e o Pedro Costa. E o Sim, António numa Pedro perspectiva Costa, muito simplista. Mas aí não há competição. Há uma diferença geracional tão grande E o César que. E o César mais rapidamente que os outros. Não, o César Monteiro. Os outros todos que vocês disseram. Os que ficam são o César Monteiro e o Pedro Costa e o Oliveira. Eu, Pedro Costa, ainda não sei. Não, claramente. O Oliveira já está na história. Portanto, Tu vais aos Estados Unidos e o Pedro Costa. Sim. Fica. eu sei, só nos Estados Unidos. Mas isso é verdade e sem qualquer ironia. Fica porque é conhecido nos Estados Unidos e é apreciado. Sim. E não é só nos Estados Unidos. Não só, mesmo na Europa. Fica, o Pedro Costa fica. Não é por isso que ele fica, mas ficará seguramente por isso. Pedro Costa Oliveira e César Monteiro já lá chegamos. Agora entre Sinta, Ricardo Paes e Silva Melo, resta saber qual deles é que fica. Aliás, Porque há ali uma proximidade geracional que os faz entrar em competição, enquanto entre o Oliveira e o Costa não há competição nenhuma. E o César Monteiro também não. São cinematografias de tal forma diferentes
que cada uma marcou Mas a também não sua tem uma história, relação a sua de época. mestre e discípulo. Separa isso. Mas não te esqueças que Sintra, Sintra, Silva Melo e Ricardo são todos da mesma geração, todos estiveram em Londres, todos estiveram nos mesmos cursos, todos eram amigos de juventude. E além disso, ainda por cima com a agravante de Sintra e Silva Melo foram fundadores do Teatro Comunitário. Portanto, há aqui uma Estás a esquecer que dormiram todos juntos. Hã? Estás a esquecer que dormiram todos juntos. Isso não sei. Mas claro. Isso já não sei. É provável. Se assim for, Isso sim é a verdadeira construção da posteridade. Mas percebes, mas mais assim for- razões, não, mas- mais razões há para lutarem entre si. Portanto, entre Oliveira, Pedro Costa e César Monteiro que estão de dormir juntos no nosso lado. Sim. Embora. Pronto, esse é o lado mundano da coisa, né? Estamos a falar do lado mundano. Sim. Nós somos- Não, ficamos mesmo da marca na história, não é? temos essa, exatamente, estamos a perspectivar, né? Estamos a perspectivar o futuro. No cinema são Eu estes acho três. curioso No o cinema exemplo são do estes Manuel três. Oliveira nessa série. Sim, acho que sim, claro. Sem Já não dúvida. vamos ao Isso não há dúvida. Onde a Oliveira a vida agraciou com isso. Essas imagens atrás para chegar ao Ovos dos Reis. Não há ninguém a filmar a obra. Exatamente. É preciso, o Alves do Reis é preciso ir a época mulher, não é? Foi o tipo, era o tipo que filmava com as câmeras. Isso é uma graça que lhe veio de outro sítio. Não há ninguém. Talvez uma partida. Outra vez Uma partida. Tem o Lopes, que tem uma fotografia de chefe, acho que claramente magnífico. O Lopes é o Guarmino, não é? Não chega lá. É o Guarmino para o final. E agora há um tipo muito. Se viram o Tabu. Sim. Miguel Gomes. Ainda não vi. Está lá. é muito bom. É brutal. E eu que não gosto, é muito bom. Eu gostei do outro. É muito. Sim, Mas de agosto. Mas ele que sempre não consegue. Das festas, não gostei nada dos outros. Eu vi. muito bom. E várias vezes aquele primeiro de agosto, sempre a chorar. Coisa incrível. Não, Miguel Se fosse a terra, aqueles primeiros 30 minutos é a descrição absoluta da minha juventude. Exatamente. Eu achei que ele foi muito bom. Está bom. Depois toda a gente. Não o conteúdo, pois é a maneira como o gajo faz aquilo, é Não, aquilo aquela é uma misturada que ele faz. O gajo põe no filme depois as próprias, a raparagem, aquelas coisas que o gajo, pronto, aquelas, ver locais, entrevistar pessoas, isso entra no filme. Não, teve sorte dos atores, teve sorte. O gajo trabalha num limite, justamente, que ele põe, é a mesma questão aí, é que é a mesma questão de ser uma peça, mas é um livro. Ele é um tipo, pronto, não é um tipo pesado, é um tipo, digamos assim, até, como é que se está a dizer, chucarreiro, não é um gajo assim, não domina, o gajo está sempre assim, nunca é sério o que o gajo está a dizer. Mas, mais uma vez, os dois são filmes que nascem do risco, mas mesmo do risco mais absoluto. Sim. Mas isso é uma coisa incrível. Ele ainda não tem idade de pensar em ficar pastor. Não é isso, E mais tem feito a questão é surpreendente, não é? É um gajo que está justamente, está sempre no risco, aquilo pode não existir, e é quando existe. Aquela coisa. A questão do risco, por acaso, é muito curiosa. Há dois tipos de artistas. Que é um momento para assumir o risco, que é ou é muito jovem, Os génios produzem muito muito. velho. Os génios só produzem muito velho. Sobre nós vimos no cinema, por exemplo, o Oliveira, Começam a produzir nenhum velho. jovem O exemplo que eu dar, que é do Miguel Gomes. querem saber a distinção? É César. Porque há ali um momento em que tu, para seres aceito, Repete sempre a mesma coisa. chamado César andou toda a vida à procura da tens que te comportar segundo os cânones. E acaba o risco. Só mais tarde, quando já não tens nada a fazer, é que voltas a arriscar. E aí dizes, estou muito diferente destes gajos todos. Eu conheci muitos jovens. Aliás, eu Deixando fui. de fazer aquilo que verdadeiramente não quer. E isso os irmãos ter dias, no caso do Oliveira, assumimos aí os sempre Miguel Gomes. Isto do Gêmeo e a Sora. Não, A minha idade, a idade É dele. das melhores coisas. Miguel Gomes está. O último filme do Oliveira. eu mostro sempre 13 anos. Não sei se já saiu. Ele estava. Mas repara a liberdade que o Oliveira tem. O Oliveira tem a história do cinema. Entre aspas. Portanto, o que é que ele tem a ganhar e o que é que ele tem a perder?
Sim, Faz o que muito bem quer. Faz o que muito bem quer. Não tem nada a perder. quer dentro daquela energia 92, dele, que está ligada ao cinema. 92 eu tinha 19 Mas o Oliveira é uma coisa que está para lá de qualquer referência. É um tipo, as pessoas aos 70, 80, Em 94, pronto, se não morrem, já não estão na atividade criativa. Oliveira tem 104. em 92 eu tinha Mas eles não têm Em 22 é mais 2 anos mais, 44 para não tem medida. Quer dizer, não há padrão, quer dizer, é uma coisa que está fora da marca. Verdade, 24 tem mais 2 ou 4 os sacos já têm, não é? mais 2 anos que Tem 42. alvos, já fizemos, já acontecido, acho que eu nesse 70, era que eu fazia aquilo dar na bolha, não é? E dizer aquilo que está na bolha, que era que será marca que eu nos seus últimos anos de vida, aquilo que estava na bolha, concordava Se ou não, ficasse uma pessoa aos 40 anos, tinha sentido, e era livre para dizer aquilo. se não fosse o Mozart, Simplesmente a União Ibérica. Começaram a escrever, não Eles escreviam. lembra-se disso? Mas isso é muito interessante. Ou se fazem muito novo, percebes? Quando se tem 20 anos, ou depois há ali um período em que não é possível fazer. Não é possível fazer. Olha, este conhece um amigo nosso, José Paulo, que não fala outra coisa, é a União Ibérica toda, já desangaste. Sabes que há uma coisa muito engraçada que eu li aqui há muitos anos, na Lanterna Mágica do Bergman. Ele dizia, isto que eu faço, vocês dizem, não sei o quê. Isto era o que eu fazia, Era a Espanha do mas agora pagam-me. Ou seja, tem piada, porque é esse exercício de total liberdade, não, mas era o que eu fazia em mim, ele continua a fazer, as pessoas diziam que era muito bem feito, pagam-lhe para isso, e ele continua a fazer. Isto é um tipo que se pode admirar sem restrições, acho. Que se pode? Admirar sem restrições. Claro. Mas é isso, percebes? É isso. Mas isso acontece, por exemplo, a mim aconteceu-me, enfim, não tenho a pretensão de entrar para qualquer história, nem isso que acontece, faço o prazer de fazer, mas aconteceu-me quando eu fiz a Berenice do Teatro Nacional. Depois de estar 20 anos como ator no Teatro Nacional, 21 anos, e fazer um espetáculo na Sala de Para mim era uma coisa inominável, não é? Uma responsabilidade, uma coisa de tremer, de cair, não sei. Fiz o espetáculo, correu muito bem, as pessoas não sei o quê, a crítica, não sei o quê, os amigos, os colegas, os inimigos, tudo, não sei o quê. A partir daí senti-me com liberdade para fazer aquilo que muito bem quisesse, da maneira que quisesse. Ou seja, já não tinha que cumprir os cânones de agradar a uma certa entourage que me legitimaria, percebes? Aquilo para mim foi uma libertação, percebes? Nesse aspecto. Enfim, sem qualquer pretensão, como qualquer pretensão de... isso é uma boa explicação da tensão Só uma coisa pessoal. que é de sobreviver e ter de criar. Exatamente. Fizeste uma coisa Isso é uma do boa. Ricardo Paes, Agora tu tocaste. que é aquela coisa uma adaptação. Eu gostei muito, porque eu gosto muito daquela coisa. Era a Maria Amélia Mata, acho eu, Fia, o Fausto. Então, já foi há mais de 20 anos, não? Sim, foi o grande espetáculo do Ricardo, para mim até agora. Pois, aquele palco era brutal. Tinha uma exigência física também muito grande. E sobretudo por causa dos microfones, que eu não podia ter uma falha, que eu tinha uns sinais da Alemanha, que era na altura o topo de gama, e aquilo qualquer deslize era a morte do artista, não é? Era um espetáculo. Era tão bonito, Fia. Era as Parcas. Era a Maria Amélia Mata. Era a Maria Amélia Mata, a Fernanda Alves, dizia isso. e acho que a Filipe A Paes. Fernanda Alves também, exatamente. Fia de noite e de dia fia. Era muito bonito esse espetáculo, foi o grande Sou o espetáculo. espírito da Leiria. Foi o grande espetáculo. E o momento em que o Ricardo se libertou também. Eu acho que a partir desse espetáculo ele começou a fazer o que muito bem queria. Foi unânime, em termos de crítica. Havia um ator nesse espetáculo, o Carlos Aurélio. O Carlos Aurélio, exatamente. Esse tipo é da meio-dia, perto de todos nós. Exatamente, ele foi o meu colega no conservatório. O que é feito desse rapaz? Desapareceu. O Carlos Aurélio, eu tinha uma cena com ele, com um tipo que era o Nuno Cassiano, que entretanto também saiu e que agora trabalha no São Carlos, nas funções administrativas. Tinha uma cena com eles, fizeram uma coisa qualquer, eles eram uma espécie de discípulos. O Carlos Aurélio foi meu colega no conservatório, uma altura que andou ali e fez uma série de espetáculos. Depois foi para. Ele era de Santarém? Da meia-dia. É para aí, dessas zonas? Havia há um amigo meu, o Entrão Da meia
havia uma coisa Também havia, precisar. também havia toques novas, eu pego entroncamento. Ele era para aí Toques nessa novas e entroncamento. E depois Há um ele amigo meu dirigiu- que conhece, ele no outro dia até me falou, olha, foi lá um gajo dele pedir para eu lhe dar emprego lá no liceu. Um amigo que trabalha no liceu lá em entroncamento. Ele dirigiu em um grupo de teatro também amador, que na altura era um grupo muito conhecido, já não lembro o nome, dirigiu isto durante uns anos, depois desapareceu pelo circuito. Pois, houve qualquer coisa, exatamente. Mas ele era um tipo engraçado. Muito lisboeta, não sei sempre aqui. Lisboeta depois ia ao fim de semana para casa e tal, mas era um tipo muito da noite lisboeta. De noite eu via ou na noite, eu não sabia que ele era, mas nessa altura eu nunca tinha falado com ele, mas sabia, até ele tinha, era estranho para mim porque era uma figura assim um bocado rude. Exatamente, tinha um ar rude. Tinha um ar buçal, um ar coisa assim. Mas muito dado à noite, ele conhecia os meandros todos e controlava-se o tempo todo. Que era contraditório com a figura, não é? Então aquele ar até um pouco provinciano que ele tinha. Pois, exatamente. Era muito contraditório. E também depois vi foi há pouco tempo, era um filme que o Cremes tinha feito na escola que eu não conhecia, o Desvio, tinha-o como ator. E também o Furtado, como que ele se chama, o Rui Furtado, exatamente. E Isabel Castro, todos Eu esqueci, trabalhava muito desaparecidos. com ela. Mas o Rui Furtado tem para mim uma das frases mais extraordinárias para ir na cabeça quando é isso no Facebook do André Teodoro. Carlos, tu conheces toda a gente, uma coisa. Eu entrei no Teatro Nacional. Eu entrei no Teatro Nacional em 1969, portanto eu conheço todos aqueles velhos. Assis Pacheco, Barroso Lopes, Josefina Silva. Eu tenho o espólio do António Silva que não me passa na cabeça. Não viste os Não, tenho óculos, coisas do António Silva. Estivemos a trabalhar. Que a Josefina gostava muito de mim, eu era mais novo da companhia e eu sabia que eu tinha um fascínio. O António Silva um dia chega com uma caixa cheia de coisas do António. Disse, olha, é para ti que é do António, tinha lá em casa, oferece, sei que gostas muito dele. Óculos e peças, coisas dele. Mas o Rui Furtado tem uma frase, uma das coisas com mais piada do teatro, que estávamos a gravar. Havia umas coisas que antes eram umas peças radiofónicas que se fazia na São Gonçalo, por baixo da casa do Alçada Batista. Cada vez que o Alçada Batista estava mal exposto, também com os pés no chão de gravação, paravam, os mosteiros eram ali centralizados, e lá dizia, lá está o Alçada. Parava a gravação. Mas aquilo era no tempo do analógico, não é? Aquilo era montado com corte. E lá íamos gravar as peças. E o Rui Furtado entrava, eu mais ou menos que se ia repetindo. E estávamos num café, que ele tinha um café destas gravações, a malta ia ali passava o texto um bocadinho, aquilo era ali, não é? Mas trabalhar um bocadinho. E há um tipo que pergunta, Rui Furtado, viste aquela peça, não sei o quê? Eu entrava. Não. Então não vi. A Furtado tinha esta coisa desplicente com o teatro. Para ganhar dinheiro. Localizando em Portugal, qual é que é o autor da cultura? Tu achas que é mais político em termos da história? Mais político, autor que é? Autor ou escritor? António Ferro. Hã? António Ferro. Não, autor dramático. Autor, não. Autor dramaturgo. Não, autor. Escritor, poeta. Mais o Bernardo Santarém. Mais Bernardo Santarém. Eu gosto do Bernardo Santarém, de macaco. Uma onda muito política, diria que não é Santarém. Não sei em que sentido é que ele está a utilizar. Olá, Jorge. Político não, político no sentido de o teatro ser um pouco Agora não está com o vídeo, mas amanhã de manhã cheguei a ir a almoçar. Combinei o almoço com eles. Português, escritor, 45 anos de idade. Eu hoje já vou chegar tarde a casa. mais que o São Monteiro, não é? O Santarém. Mas amanhã. Aquela coisa do padre, como é que se Mas chama? pode ser amanhã de manhã. É o Bernardo tem a peça hoje. E qual é a resposta? O padre Martinho, que é? Depois tem qualquer Diz-me. Tem a ver também com a homossexualidade, não sei o quê. Não, o Santarém era o mais primeiro, foi ter reprimido. Eu sou de Santarém, sou perto de Santarém e a minha professora de filosofia no liceu em Santarém tinha sido namorada dele. Era a gente estava chato, foi o apelido dela. E viemos no ano em que foi em 82, quando o teatro, 82, 81, 82, quando o teatro de Dona Maria reabriu depois do incêndio. Sim, foi o Teatro de Dona Maria reabriu em 77 ou 78. Eu entrei o ano depois.
Então não foi Depois do incêndio foi em 78. Ah, ok, então não foi em 82 Não, que abriu. eu lá estava há 3 anos. Então foi. Ok, então eu puto deve ter visto sem reconhecer como ator. Porque para mim impressionou-me muito, quer dizer, o Rui de Carvalho, não é? Rui de Carvalho. Justamente. A peça era um judeu, era a peça do Bernardo Fiz o Santarém. judeu. Fiz o judeu. 6 meses de ensaios e 6 meses de representações. Já eu jurei. Era o António Rama que fazia de judeu, não é? Era o António Rama. Não, quem fazia de judeu era o Rui Mendes. Rui Mendes, exato. Rui Mendes. António Rama era um inquisidor, não? O António Rama, o inquisidor, era o António Anjos, que aparecia num camarote. Era o António Anjos. O António Rama fazia um dos inquisidores mais novos, creio eu. Ok, pois. Depois era o Rogério Paulo. Rogério Paulo, eu era o Rui Mendes. E o Rui de Carvalho. E o Rui de Carvalho que fazia o Cavaleiro de Oliveira. E justamente, iluminai o espírito de Portugal. Era o Cavaleiro de Oliveira. É para fora. Foi uma peça, Impressão para mim. uma peça brutal. Brutal. Ana Monteira, aquilo. Tinha a Fernanda Borsato, não é? Exatamente. Fazia de prostituta, não é? Eu fazia vários personagens, fazia o Apolo, fazia uma data de coisa. Eu vi isso com 16 anos, vim cá ver, é uma excursão do liceu. Mas o judeu tinha uma carga simbólica muito certa na altura, porque aquilo era feito em Sintra, não é? Ali era o Palácio das Escalas, porque o Teatro Nacional era o Palácio da Inquisição. E o Teatro Nacional tem, eu fiz um espetáculo nas Catacumbas, lá embaixo, a partir de um texto de um franco-italiano, chamado Enzo Corman, que era o Rodin, e fizemos na parte subterrânea, o elevador na parte de baixo. E então, aquilo tinha, nós para ir para lá tínhamos acesso às catacumbas da Inquisição, onde se via ainda os túneis com as celas, não é? Onde os tipos tinham sido presos. E aquilo era o palácio da Inquisição. Quando houve uma altura que rebentou uma conduta, ali mesmo em frente ao Teatro Nacional, isso aí foi impressionante. E tiveram que fazer um buraco de cerca de 15, 20 metros, 15 metros pelo menos para ir para lá. Aquilo foi um buraco gigantesco, aquela zona que teve interdita durante um mês. Descobriram-se imensos esqueletos, os esqueletos estavam no céu aberto, que eram um misto, e depois foram aos gajos teorizar sobre aquilo, misto da Inquisição, das catacumbas e misto do terremoto. Nos esqueletos assim, vê-se, passei lá várias vezes, vários esqueletos, 3, 4, ou sabe. Tem uma história aquela zona muito curiosa. Aquele Palácio dos Estados, havia pessoas que, enfim, um bocadinho mais sensíveis, que tinham algum pudor a ir àquela zona. Porque aquilo tinha sido também dentro do regime depois salazarista. Havia uma esquadra de polícia no próprio teatro, que era muito repressiva, que era a esquadra da Baixa, que era no edifício do teatro, que depois passou para a frente, passou para outro edifício. Estava mesmo mais ou menos no sítio, mas já no outro edifício. E a esquadra funcionava mesmo no edifício do teatro. Portanto, aquilo tem um historial, Inquisição, esquadra de polícia, teatro, baralhada ali que... Mas o Zé estava a dizer que eu não sei o quê. Sabes quem é que me convidou para ir para o Teatro Nacional? O Ribeirinho. Olha, Estás a ver? tu sabes alguma coisa da história da primeira encenação do Godot? Não. Foi o Ribeirinho que a fez. Foi o Ribeirinho, exatamente. Sabe. No Teatro Moderno. Sabes, eu que queria fazer uma curta-metragem sobre isso, pá. Tenho um guião escrito já. Pá, com quem precisava de alguns com quem posso pôr a falar sobre isso? Com o Rui de Carvalho. O Rui de Carvalho. Quem entrava, lembras? Eu acho que quem fazia de menino era o Lourenço, o Teatro Aberto. É uma história fantástica de violência. Conta lá. Por causa disso. No Teatro Nacional. Ou no Trindade. Acho que o Teatro Moderno era no Trindade. Por causa do Godot. Que o Lourenço era puto. E andava sempre a chatear o Ribeirinho. Aos gritos nos corredores. Tirem-me daqui a puta da criancinha. Uma história que ficou famosa no teatro. Sabes o que é que me interessa nessa história? É que eles devem ter recebido a visita da censura.
Não é? Ora, é estimulante pensar o que é que a censura pode pensar daquilo. Não é? Mas o João Em Lourenço. relação sobre os censores, isso é curioso. Podes falar com ele? Podes falar com ele, que ele terá. Estamos em 50 e foi Porque a imediatamente. censura não era culta, não é? Não, Sim. E aquele teatro nunca se tinha feito em Portugal, e por acaso a coisa foi feita em Portugal, espantosamente, logo a seguir à história mundial, foi em Paris, não é? Depois foi o espetáculo do Ribeirinho. Foi uma das primeiras encenações É esse europeias espetáculo que lança o Ribeirinho como um grande encenador que nunca foi. O Ribeirinho fez 2 ou 3 encenações e que o lança praticamente para diretor do Teatro Nacional anos mais tarde, em 77 ou 76, quando entra a Comissão Instaladora, porque havia a memória de grande modernidade do Ribeirinho com essa encenação do Ribeirinho. Fiz 2 ou 3 encenações. Está alguma coisa recolhida sobre está alguma coisa recolhida sobre o impacto do espetáculo? Epá, tu tens ou tens no Centro de Estudos de Teatro ou tens na Biblioteca do Teatro Nacional, mas a memória falaste sobre Se está compilado, teria que ir à polícia, não sei. não sei. Eu, a memória que tenho disso é que apanhei aqueles velhotes todos, não é? Costa Ferreira, Barroso Lopes, aquela malta toda que me iam contando histórias. Já sei, não é? Gostava de fazer Tem uma coisa oral, não é? sobre os ensaios desse espetáculo. Diz? Gostava de fazer uma curta-metragem sobre os ensaios desse espetáculo. Ficcionar aquilo. E dos que estão vivos, só o Lourenço. O Rui de Carvalho entrava, não sei. Não. Quem é que entrava mais? O Lourenço ou mais quem? Penso que só. Quem ficaste? Não, Não? isto foi em 50 e. Quem esticaste? Quem esticaste já morreu na data de antes, mas já não morreu novo. Castro devia ser um jovem nessa altura. Castro já morreu nos anos 90. José de Castro também? José de Castro, não. Não sei, não sei dizer qual é o elenco. Mas vais ao centro de estudos de teatro, à base de dados, ao centro base e tens lá quem é o elenco. Tens lá tudo. Tens lá os documentos todos, tens lá tudo. Acho interessante. Isso foi o coroa do Lário Maravilha. Estou a ver aqueles atores todos, mas o Francisco Ribeiro, mas quem é este gordão, pá? Imagina a coisa. Eu chamava-lhe Sr. Ribeirinho, que era um paradoxo. Eu chamava-lhe Sr. Ribeirinho, que era um paradoxo estranho. Senhor Ribeirinho. Quando é que ele morreu? Era mesmo apelido? Não? Era mesmo apelido, Ribeirinho. Não, ele era Francisco Ribeiro. Ribeirinho era um nickname. Senhor Ribeirinho. Ele morreu, já não sei, anos 80, princípio dos anos 80. Muito depois do Vasco Santana. Houve ali uma leva de. O primeiro foi o Ribeirinho, depois a seguir Barroso Lopes, Assis Pacheco, depois Corado Ribeiro, Rogério Paulo. Houve ali uma leva dessa geração, depois Mário Varela Gomes, Varela Silva também, aquele grupo que houve ali uma data deles que foram assim, e o Oscar esse não conhecia. E depois restou desse grupo todo, curiosamente, o Rui de Carvalho e a Eunice. A Fernanda Alves morreu também, mas não era assim tão próximo do grupo. Era intelectual de serviço, ela e o Ernesto Sampaio. Havia uma grande rivalidade entre ela e o Eunice, mas havia coisas interessantes. Um homem absolutamente extraordinário, o Costa Ferreira. Eu lembro-me do Costa Ferreira nos anos 80, era diretor do Teatro Nacional, era ator e encenador, um homem com uma cultura teatral, cultura, mas que punha os outros mas é milhas. Costa Ferreira. Um homem muito parisiense, não sei o quê, sempre faz e faz.
que ia às tasquinhas da rua de Santo Antão, isto é outra história curiosa, já era diretor do Teatro Nacional, sentava-se, não era bem tasquinha e restaurante, todos os dias, ó senhor não sei o quê, uma omelete azeda, e o empregado para a cozinha, sai uma omelete de salsa para o Satório? História, O Vasco Santana. não conhecia. Não, desses mais velhos todos, o único que eu conhecia assim, conheci o Paulo Renato, o Ivone Silva, o Paulo Renato, Eu já estou cansaço, não me Vamos. Bom, desculpa, não estou aqui a contar as histórias que os velhotes me contavam de antes e que eu me sentia para estes gajos. Bebe mais um copinho. Bebes mais um copinho. Basta só para refrescar. Eu já estou um copinho dá uma alegria, assim, desde que seja fresquinho. Quem é aquela história que eu acho absolutamente admirável? Isto não está gravado. Da velha atriz em cujo camarim entrou uma novata. Vamos filmar. Uma velha atriz em cujo camarim entrou uma novata e disse qualquer coisa. Uma colega. Eu procuro qualquer coisa. Colegas não se putam. Não, ela vai. Isto menina não é atriz. Eu não sou. Isto é uma baralheira de copos. Quem é? Há uma com a Nelly em classe, que é brutal.